no segundo livro das Crônicas dos Reis de Judá, capítulo de número 18, e eu vou ler o texto e transmitir a mensagem para vocês com o seguinte tema: há guerras que não é nossa. Guarde bem, então, o tema da mensagem: há guerras que não é nossa. E se não é nossa, por que que nós vamos entrar nessa peleja e por que que vamos entrar nesse movimento aí que não é para cada um de nós, né? Então vamos ler alguns pontos aqui do texto, visto que não dá para ler todo ele, mas eu vou ler alguns versículos com vocês do capítulo de número 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. E então Micaías foi chamado à presença dos dois reis. Vamos fazer as observações dentro do texto para que então possamos entender a mensagem que Deus tem para nós, iniciando a semana, posto que hoje aí é segunda-feira. Então vamos estar atentos. Primeira coisa, nós lemos no verso primeiro que Josafá, ele tinha riquezas em glória e glória, em abundância. Por que que ele tinha? Porque ele havia feito uma reforma na região de Judá, e esta reforma Deus se agradou, Deus abençoou e Deus o fez prosperar. Então era um rei rico e tinha então também muita glória, ou seja, as pessoas reconheciam que aquele homem ali, ele realmente era de Deus, o respeitavam, o reverenciavam, obedeciam, tá bom? Então, isso é ter glória. Acontece que ele agora vai se aparentar. Olha, presta atenção no verbo. Aparentou-se com Acabe. Acabe era o rei de Israel, e já disse para você na outra mensagem, que fica o link aí para você depois assistir, que era um reino que não tinha compromisso com Deus. O negócio deles era fazer aliança no âmbito terreno político. Eles queriam se fortalecer politicamente. Tudo que conseguiam era a base da inteligência, da sabedoria, da força do braço, de alianças que não agradavam a Deus. Mas o propósito deles não era isso mesmo, agradar o Senhor. Era em se enriquecer, era se fortalecer aqui na face dessa terra. E Acabe, que tinha uma aliança com Deus, que tinha um compromisso com Deus, vai se
aparentar, vai se aparelhar, vai se ajuntar ao rei de Israel. Olha que transtorno. E a partir daí, ao cabo de alguns anos já de aliança com ele, Acabe matou algumas ovelhas e bois e Acabe subiu para com ele. E Acabe tinha uma peleja, tinha uma guerra lá em Ramote Gileade. Na realidade, o Senhor já estava preparando para uma correção. O Senhor já estava preparando algo contra Acabe. Porque Acabe já era um rei mau lá em cima, diante de Deus. Já havia se casado com Jezabel e ali já tinham profetas, 850 profetas, 400 de Baal, depois 450 de Azera. Então, era ali um grupo de homens que falavam contrário ao propósito de Deus. Comiam na mesa de Jezabel, falavam aquilo que agradava ao rei de Israel. E nessa ocasião, então, Deus já estava preparando a correção. Isso para não falar a morte. Pois é, daquele rei. E agora, o que vai acontecer? Josafá vai entrar nessa peleja, vai entrar nessa aliança, e quando sobe, ele pergunta se Josafá vai com ele para essa guerra. E Josafá vai dizer simplesmente: olha, o meu povo é com teu povo, e eu estou aí contigo, e nós vamos juntos, tá? Tu és como tu és, eu serei, e o meu povo com o teu povo. Nós seremos contigo nessa guerra. Vamos entrar nela com você. Compramos a tua guerra. Aí que está o problema, irmãos. Aí que está o problema. Nós podemos ser de Deus, estar na presença de Deus, mas cuidado com as guerras que você compra. Cuidado com as pelejas em que você entra. Não é porque Deus ele está comigo e Deus é contigo que nós podemos entrar em qualquer tipo de guerra e qualquer uma delas nós vamos vencer. Há uma diferença que eu quero lhes mostrar aqui, numa diferença entre Deus nos livrar do mal, nos livrar da guerra, no meio da guerra Deus nos livra, com Deus nos dá vitória, com Deus nos fazer, nos tornar vencedor. Preste atenção nisso agora, por favor. Se preciso for, anote. Anote aí. O fato de Deus nos dar livramento, muitas das vezes, não quer dizer que isso signifique que Deus está aprovando certas atitudes, certos comportamentos. Se Deus está dando livramento, irmão, é porque Ele quer que nós acordemos do que nós estamos fazendo. Preste atenção, olha o caminho pelo qual você está entrando. Olha o caminho para onde você está levando a família. Olha o caminho direito aí para onde você está levando os negócios, a vida profissional. Fique atento, não é porque parece bom que Deus aprova. Não é porque você vai que Deus vai assinar embaixo. E Deus fica livrando, mas vai livrar até quando? Agora é diferente quando você entra numa guerra que Deus determinou e Deus te faz vencedor. Quando você for vencedor numa guerra, você sai com despojo, você sai com riqueza, você sai com uma porção que Deus te reservou. É diferente quando há livramento, você sai sem nada. Ainda tem que agradecer por sair vivo. Ainda tem que agradecer por ter saído da guerra, por Deus ter sido misericordioso e ter livrado. Está entendendo a diferença entre livramento e vitória sobre uma guerra? Então, de repente, tem muitos pensando aí, eu saí vencedor, eu saí da guerra. Não quer dizer que saiu vencedor. Vencedor é aquele que vence os inimigos, vence a guerra e sai triunfante. Sai com a vitória na mão, sai com despojo. Então, prestemos atenção nisso aqui.
Josafá vai entrar numa guerra que não é dele, não pertence a ele. Era algo que Deus tinha para tratar com Acabe, ia tratar com ele. E agora eu vou usar o termo, entra de gaiato nesse negócio aqui, o rei Josafá, rei de Judá. E quando aqueles profetas se reúnem para a palavra para o rei, Josafá percebe, mas e os profetas só falavam que ia ser de vitória, vai ser de bênção, você vai prosperar, Acabe. Pode entrar que Deus deu na sua mão ali Ramote Gileade. Josafá olhou bem assim, percebeu e pergunta para o rei, não tem aqui um homem de Deus para a gente consultar? E então Acabe vai dizer, tem Micaías, mas ele nunca fala coisa boa de mim, só fala mal. Só andava em desacordo com a palavra de Deus. Como que um homem de Deus vai falar coisa boa? Como que um homem de Deus vai assinar embaixo qualquer coisa, irmãos? Então, quem fala a palavra de Deus tem essas rejeições, porque o homem está querendo ouvir palavra que lhe agrade. É um posicionamento até do pastor, né? O pastor tem que falar as coisas para a congregação que agrade a congregação a fim de não perder membro. Porque os membros estão querendo ouvir algo que lhe agrade o coração? Não, irmãos, quem é de Deus não está preocupado com isso. Quem é de Deus vai falar a verdade. Quem é de Deus vai chamar você à responsabilidade. Vai mostrar o caminho pelo qual você está indo. O caminho não está certo, o caminho está errado. Então, quando Micaías vem, e os mensageiros já falaram lá para ele quando foram buscá-lo. Preste atenção no que você vai falar, porque os profetas que estão lá estão falando bem do rei. E Micaías diz, eu vou falar aquilo que Deus colocar na minha boca para eu falar. E qual foi a palavra que então Micaías vai falar para Acabe? Você não vai sair vivo dessa guerra. Você vai ser morto nessa guerra. Deus vai te matar nessa guerra, nessa peleja, você não vai sair daí vencedor. E Josafá está junto com ele, e Josafá está ouvindo a mensagem. E ainda assim, vai entrar na guerra. E olhe como que Acabe é, irmãos. Quando vai para a guerra, mandou colocar, então, corrigir esse profeta, pão de amargura para ele, tá bom? Colocar ele num cárcere, até que então ele voltasse da guerra em paz, dizia ele. Viu? Verso 26, metei esse homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Então Micaías ainda se volta para ele, se é que tornarás em paz, o Senhor, se tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve todos vós, todos os povos escutem isso, inclusive Josafá, o rei de Judá, que estava numa guerra da qual não lhe pertencia. E eles vão para a guerra e olha o rei Acabe, se disfarça, fala para Josafá, olha, você fica com as vestes reais, que eu vou vestir outra. E disfarçando-me eu, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Ele creu naquela palavra ou não creu? Ele sabia que a palavra na boca daquele profeta era verdade? Sabia ou não sabia? Tanto que estava com medo. Mas, embora tivesse medo e até aceitasse a verdade, não se converteu. É diferente você conhecer Deus, saber a palavra de Deus, saber o que Deus pede, mas não se converte. E o que é se converter? É se render a Deus, se render à vontade de Deus, obedecer a Deus. E isso implica em renúncia, isso implica em rejeitar determinadas coisas que até às vezes é boa para nós. Nesse momento é bom para nós, mas preste atenção, não saia do propósito de Deus. Seja firme no propósito que Deus tem colocado no teu coração. Cuidado com o que as pessoas ao redor estão falando, não dê ouvido não, dê ouvido à voz de Deus, obedeça a Deus.
E naquele momento, então, fica Josafá com as vestes reais. E agora, quem é o rei ali naquela peleja da parte de Israel? Josafá. Enquanto que o outro está disfarçado. O homem de Deus é muito bom, né? Quem anda com Deus é bonzinho, quem anda com Deus é legalzinho, quem anda com Deus é simples, às vezes inocente. Toma cuidado com isso aí. Será que Josafá não estava percebendo que Acabe está fazendo com que ele entrasse numa fria? E aí o rei, então Sírio, vai dizer o seguinte, olhe lá no verso de número 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo, não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Busca o rei de Israel. Ora, aqueles homens não conheciam quem era Acabe, quem era Josafá, quem deixava de ser. Ele vai procurar o rei. E quem é que está com as vestimentas reais? Quem é que está sentado num cavalo branco? Quem é que tem uma coroa? Quem é que tem o cetro e está lá em destaque no meio da peleja? É Josafá. E aí então esses homens vão atrás do rei. Isso, verso 31, sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Imagine o sofrimento e a angústia de Josafá agora, no meio de uma guerra da qual ele não vai vencer. Essa guerra você não vai vencer, porque não é tua. Não é tua. Acorda. Acorda. Essa peleja não é para você, você não vai levar despojo dela. Você não sai vencedor dessa peleja. E agora aqueles homens cercaram a Josafá, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Imagine a angústia, imagine a dor. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele. Dê graças a Deus por às vezes o Senhor nos livrar de caminhos pelos quais nós entramos, de guerras que entramos que não é nossa, gente. Não é nossa. Vou repetir, sou repetitivo aqui. Não é nossa, acorda. E aí Deus e Davi, os inimigos já haviam encurralado a Josafá. E a morte era certa naquele momento. Mas misericordioso é o Senhor, que ele clamou, estando no lugar errado, na hora errada. Deus ainda é misericordioso e ouviu a sua oração. Verso 32, porque sucedeu que veio dos capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Deus abriu os olhos daqueles homens e eles conseguiram enxergar que não era este que eles queriam. Irmãos, eles não conheciam, eles não sabiam quem era o rei, não sabia, mas naquele momento foi Deus quem livrou, foi Deus que guardou. Isso aqui não é uma história somente, isso aqui é poder de Deus, isso aqui é graça de Deus. E depois, ao contrário, no verso de número 33, um homem, na sua simplicidade, armou o arco, feriu o rei de Israel entre as junturas e a coraça. Então disse ao carreteiro, vira a mão, tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Acabou a guerra para Acabe. Adiantou se disfarçar? Adiantou de alguma coisa? Irmãos, aqui está a manifestação da grande graça e do grande poder de Deus. Aquele que estava ali posto de frente para morrer, não morre. Por quê? Porque não era o momento dele, Deus não tinha isso para ele e livra Josafá. Mas que sofreu, vai sofrer, vai entrar nesse negócio aí, depois vai sofrer. Depois vem pro pastor chorando, pastor, ora por mim, pastor, cuidado,
Cuidado, pode ser que Deus ouça o pastor e interceda por você e Deus mude a história. Agora pode ser que Deus diga para o pastor o seguinte: esse aí procurou este negócio, ele vai ficar até o momento que eu determinar para ele. É esta a mensagem. Você está pronto para sempre acompanhar o programa Jesus e a Salvação? Você está sempre preparado para ouvir a palavra de Deus que Ele tem para você aqui? É dessa forma, mas é a palavra de Deus, é alerta. Em contrapartida, aquele que estava escondido no meio dos homens de guerra, no meio, estava com um homem comum, um homem qualquer. O rei de Israel estava disfarçado como um soldado qualquer. Ninguém iria identificá-lo como rei, ninguém ia saber que era rei, mas um soldado, na sua simplicidade, jogou a flecha lá, né? E a flecha, eu sempre, às vezes, quando menciono na igreja, na mão do guerreiro era uma flecha, na mão de Deus é uma lança. E, Deus segurando a lança, e a lança vai até onde Deus queria que fosse. E o único lugar que a flecha poderia entrar para atingir o corpo de Acabe é exatamente ali que ela entra. Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus nunca falha. A palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Você às vezes toma essa palavra como prosperidade, como bênção. Pois é, aqui nós temos uma palavra de juízo. Não volta vazia para ele. E Acabe vai morrer conforme a palavra na boca do profeta Micaías. Fica um alerta para nós nessa oportunidade. Do tema da mensagem: há guerras que não é nossa. E se não é nossa, portanto, não entre nela. E se conseguires ter o livramento, ainda o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida e dê graças a Deus, tá bom? Entre em guerras que você vai vencer e dela você possa extrair os despojos e os presentes que nela estão contidos, tá bom? A diferença entre uma coisa e outra, aprenda isso. Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Amém.